Bom, gente, eu vou falar agora com um médico que é referência na sua área de atuação, Dr. Alberto Gottfried, é médico ortopedista, aliás, ele tem doutorado, pós-doutorado, e ele é especialista em coluna vertebral. Eu, particularmente, vou dar meu depoimento, ele me operou faz mais ou menos 7 anos, nunca mais tive problema, lógico que a gente tem que tomar o devido cuidado. Doutor Alberto, prazer em tê-lo aqui. Sei que a sua agenda é muito concorrida, atende em Santos, São Paulo, no Einstein, e é referência, né? Várias publicações científicas e aulas. Um orgulho para a gente. Parabéns, doutor. Tudo bem, João. Sempre um prazer falar com você e obrigado pela oportunidade, pelo convite mais uma vez. Doutor, falando de coluna vertebral, eu vou me colocar como exemplo, né? Há 10 anos atrás eu comecei a sofrer com dores na coluna, né? Depois de passar por alguns médicos até chegar a você, descobrimos a hérnia de disco, certo? E eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que é a hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco é um problema muito comum, né? Acho que antes de mais nada é importante explicar o que é o disco, né? Porque a hérnia de disco é um problema do disco. Sim. Tá? Então, o disco é uma estrutura cartilaginosa da coluna, que realmente serve como um amortecedor entre as vértebras. Então, imagina a coluna empilhada, né? Várias vértebras empilhadas, e entre elas tem amortecedores feitos de cartilagem. Então, esses amortecedores são os discos intervertebrais. Então, a gente tem diversos discos que começam desde a região cervical e vão até a região lombosacra, lá perto da bacia. O que acontece é que esses discos, né, na pessoa mais jovem, o disco saudável, ele é bem flexível, tá? E ele é composto por um gel no seu interior que confere essa flexibilidade e a resistência, né? O problema começa quando o disco começa a envelhecer, né? Então, por alguma razão, geralmente genética, o disco passa a perder essa hidratação, então ele deixa de ser tão flexível e resistente, e ele se torna um pouco mais duro e frágil. Tá? Duro e frágil. E aí que começa o problema. Por quê? Porque essa fragilidade do disco pode favorecer o rompimento dele. Sim. E uma parte do interior do disco é expelido para fora. Então, essa pequena parte que é expelida para fora se chama hérnia de disco. Nem toda hérnia causa sintomas, né? O disco, quando ele é expelido do seu interior, ele pode simplesmente não confrontar com uma estrutura nervosa, por exemplo, e não causar nenhum sintoma. Então, tem muita gente que tem a própria hérnia de disco e nem sabe, né? Ou acaba descobrindo isso por acaso quando faz uma ressonância por alguma razão. Outros têm compressão de nervo, que eu acho que aí você conhece bem essa história, que acontece quando a hérnia comprime o nervo, né? Nossa, é incrível, a dor. Só quem passa por isso sabe, né? Falando aqui sobre a hérnia clássica, a hérnia que comprime o nervo ciático, sim, aquela que realmente que mais preocupa o paciente e o médico. Então, lembrando dos sintomas, né? Quais seriam os sintomas da hérnia de disco por esse deslocamento da cartilagem que comprime uma raiz nervosa? Então, veja, a questão, falando aqui da coluna lombar, né? Veja, um probleminha na coluna lombar provoca dor longe da lombar. A dor, ela irradia por trás do bumbum, do glúteo, desce por trás da coxa, irradia podendo até a panturrilha e o pé. Exatamente. Por que isso? Porque esse é o trajeto do nervo, né? Então, tendo uma compressão lá em cima na lombar, o impulso da dor ele é transmitido ao longo do nervo. Outras doenças podem causar distúrbios parecidos, como, por exemplo, alguns problemas do quadril. A gente chama de síndrome do piriforme, é um músculo por onde o ciático passa por perto. Então, a contração desse músculo pode dar uma dor parecida. Distúrbios dos nervos mesmo, polineuropatias, que estão ligadas a diabetes, por exemplo, uso de medicações, podem dar coisas semelhantes, e assim por diante. Então, o primeiro ponto na consulta, uma boa entrevista, um bom exame físico, né, que vai direcionar o raciocínio do médico, né? Olha, eu acho que isso aqui vem da coluna, eu acho que isso aqui vem do quadril, eu acho que isso aqui é uma doença de nervos. E aí sim vem os exames complementares, né, como o nome já diz. São exames que complementam o raciocínio
e vão comprovar ou não aquilo que se imagina que possa ser o problema. São solicitados exames, né? Os exames de imagem, dentre eles a ressonância. Hoje em dia, a ressonância magnética é o exame mais completo para que a gente possa avaliar a questão da coluna, né? Se tem compressão do nervo, se tem hérnia, de onde vem o problema. Então, confirmando o diagnóstico de hérnia, a história, digamos, natural da hérnia, o que significa isso? O curso natural da doença, com, sem ou apesar do tratamento, é favorável na maioria dos casos. Então, o tratamento da hérnia é não cirúrgico em 90% das vezes. 9 entre 10 pessoas conseguem escapar da cirurgia, por quê? Porque da mesma maneira que é expelido o conteúdo, o corpo consegue reabsorver isso, né? Então, com um pouco de paciência, fisioterapia, medicações, uma boa parte das pessoas vão sair da crise e depois é possível se fazer um acompanhamento não cirúrgico dos casos. Exatamente. Entretanto, isso não acontece sempre. Existem algumas pessoas que ou têm dor que não melhora, ou seja, a hérnia ela sai e ela não volta, ela fica de uma maneira ali ou endurecida ou ela não regride. Os sintomas persistem, né? Então, você tenta fazer fisioterapia, não melhora, medicações, outras terapias, acupuntura, e a dor persiste. E quem já teve dor ciática sabe o quanto isso é incapacitante, né? Porque ela fica dia e noite ali, lembrando como uma dor de dente na perna inteira. Às vezes tem formigamento, às vezes tem choque associado, é uma coisa realmente incapacitante. Ou o que é pior, João, às vezes isso paralisa a perna e leva a problemas neurológicos mais graves. Então, esses são os casos que acabam indo para a cirurgia. A cirurgia é minimamente invasiva hoje em dia, né? E no meu caso, você fez uma descompressão da vértebra, foi isso, né? Isso, exatamente, João. Então, naqueles casos, né, que são os casos menos frequentes, onde o tratamento clínico não obtém êxito, ou quando existe algum déficit neurológico mais importante, perda de força, etc., a cirurgia está indicada. E na cirurgia de hérnia de disco, né, na imensa maioria das vezes, tudo o que o paciente precisa é que o nervo seja descomprimido, né? Ou seja, que aquele pequeno fragmento de cartilagem que está pressionando o nervo seja removido. Tem diversas maneiras de fazer isso, né? Existem maneiras atualmente que são consideradas minimamente invasivas, ou seja, o estrago que se faz na coluna, na musculatura, para chegar lá dentro, tirar o fragmento é muito pequeno. Isso pode ser feito com cortes de 1 ou 2 centímetros, por exemplo, né? Com auxílio de microscópio ou auxílio de câmeras de vídeo, né? Ou seja, uma vez dentro da coluna, por esse pequeno orifício, retira esse pequeno fragmento de cartilagem, né, que está comprimindo o nervo, e isso é o suficiente para melhora dos sintomas de compressão do nervo, né? Então, respondendo a sua pergunta, foi basicamente esse raciocínio que nós fizemos. E uma vez melhorados os sintomas, né, a página muda, a vida melhora, né, você se torna apto de novo a retomar suas atividades profissionais, esportes são bem-vindos, né? Então, para quem faz tratamento de hérnia, seja ele tratamento conservador clínico ou mesmo quem é submetido a uma cirurgia, o esporte é muito bem-vindo e é recomendado. É isso que a gente estimula para que as pessoas, após o período de recuperação, retornem aos esportes. E eu digo com total franqueza para os meus pacientes, e os médicos de coluna sabem que cirurgia de coluna é algo totalmente seguro e previsível. A gente sabe como vai começar e como vai terminar, né? Antigamente, há 30 anos, se mexia na coluna, aí tinha que esperar o paciente acordar para falar para a família se ia ter um problema de movimento ou não. Era uma situação completamente diferente do que a gente faz hoje. As pessoas no dia a dia, em função do uso da internet, a má postura no trabalho, acaba gerando dores que podem evoluir para uma coisa ruim também, não é isso? Um dos piores hábitos que as pessoas têm e que piorou muito durante a pandemia é ficar muito tempo sentado na mesma posição. Pode não trazer consequências graves para a coluna, mas causa dor, né? Por várias razões, ou pelo encurtamento que isso causa em toda a musculatura, desde a bacia até os pés, a musculatura encurta atrás da perna. Isso também faz pressão mecânica em cima da coluna, isso fadiga os músculos, né? Então a gente costuma orientar para as pessoas não ficarem mais do que 1h30 sentadas na mesma posição.
E quando você trabalha numa empresa, existe toda uma questão social, onde você de vez em quando levanta, vai até o cafezinho, conversa com alguém, dá uma volta e etc. E isso se perdeu com a pandemia e com o home office. Verdade. Então as pessoas elas marcam reuniões atrás de reuniões e quando percebem ficaram aí 6, 7 horas sentadas direto na frente do computador. E aí o que a gente vê no consultório é um consultório cheio de problemas mecânicos. Não são questões graves, por exemplo, mas a história se repete dia após dia. Ou seja, mudou o hábito na pandemia, muitas horas sentados, dor nas costas. Em paralelo, as pessoas pararam com as suas atividades esportivas, as academias fecharam. Então, eu vejo que uma série de fatores mudou a rotina das pessoas e isso se reflete em dor na coluna. E as crianças, doutor? Ouve-se muito sobre escoliose na criança. Escoliose, esse é um assunto bem interessante que você tocou, João, muito importante, que são os desvios da coluna da criança. Tá? Em primeiro lugar, é preciso deixar isso bem claro, que os desvios da coluna da criança, em geral, são condições genéticas. Eles são muito pouco influenciados por hábitos de postura, ou de cadeira, de videogame, etc. Esses outros têm uma influência em relação à dor, né? O que não é desejável, mas também não é uma situação grave. Sim. Agora, o desvio da coluna é uma questão genética, tá? Tem vários e vários motivos para que isso aconteça, sendo que o mais comum não tem causa definida. Então, uma criança, imagina só, João, que nasceu absolutamente normal, tem um desenvolvimento completamente normal em relação à coluna, em relação ao desenvolvimento na escola e tudo mais, são crianças 100% normais. Mas por uma questão genética, quando chegam perto do estirão de crescimento, a coluna começa a entortar. Né? Imagina como isso é angustiante para os pais. E muitas vezes isso não causa dor, não causa nenhum tipo de alerta, ele vem silenciosamente entortando, e quando os pais finalmente percebem, né, a coisa pode estar avançada e às vezes até precisar de uma cirurgia. A gente vê isso com uma certa frequência acontecer. Então, o mais importante a mensagem que fica desse assunto é que os pais sempre observem seus filhos sem roupa de costas. Esse é o primeiro ponto. E muitas vezes isso não é feito. Os pais não observam, não olham, ou são crianças adolescentes que são um pouco mais introvertidas e não deixam os pais observarem, mas é muito importante. Então, chegou naquela idade lá de 9, 10, 11 anos, observem os filhos de costas, tá? À procura do quê? Assimetrias. Né? E quais são as assimetrias mais comuns, João? A primeira delas é a assimetria do ombro. Então, os ombros eles têm que estar na mesma altura. Tudo bem, pode ter alguma discreta assimetria? Até pode. Até prefiro que os pais sejam um pouco mais preocupados em excesso. Eu prefiro que tragam para nós olharmos e não seja nada, do que deixe a coisa levar e quando se procure auxílio seja tarde demais. Então, primeira coisa é o nível dos ombros. Segundo é ver a cintura, né? Se a cintura é simétrica ou não. Né? Então, esses são os 2 pontos mais importantes. E outro deles que também é importante é pedir para a criança curvar para frente, como se fosse encostar a mão no joelho. Sim. E olhar nas costas se tem alguma simetria, um lado um pouco mais alto do que o outro. Então, isso são medidas muito simples. Se você procurar, por exemplo, países desenvolvidos como os Estados Unidos, isso é feito rotineiramente em escolas. Então, o professor de educação física faz isso sistematicamente em todo o mundo e casos suspeitos são encaminhados para o médico ortopedista que faz o diagnóstico mais cedo e aí fica muito mais fácil para a gente, porque você tem a opção de fisioterapia, tem a opção de colete, orientação postural, existe tratamento para escoliose. Então, uma boa parte dos casos são bem tratados e não evoluem para a cirurgia, desde que se pegue no começo. Exatamente. Bom, a visita ao médico ortopedista tem que ser periódica, porque normalmente se procura um ortopedista quando você tem alguma dor, né? É um pouco diferente do cardiologista. O cardiologista, você procura ele para fazer prevenção e evitar assim, problemas futuros. Na ortopedia, em geral, isso não é exatamente assim. As pessoas vêm quando tem dor. Né? Eu não acho isso errado. Eu acho que se você tiver hábitos de vida saudáveis, fizer seu esporte, seus alongamentos, tiver essa questão postural de não ficar muito tempo sentado na mesma posição e não tiver dor, você não precisa de um ortopedista especialista em coluna. Essa que é a verdade. Né? Agora, apareceu uma dor diferente, né? Uma dor persistente.
né? Não aquela dorzinha lá que você pegou um peso diferente, começou a dor aguda e tal. Isso você pode observar, toma um analgésico, faz um calor, não tem problema. Isso eu acho perfeitamente viável. Agora, percebeu que esse plano A não deu certo, ou apareceram alguns sinais de alerta, tá? E essa é uma pergunta muito interessante, João, obrigado por ter feito, que é quando procurar o médico de coluna, quando procurar o ortopedista especialista. Então, vamos lá. Primeiro, nessa dor que não melhorou com o trivial. Né? Você teve a dor lá quando fez o movimento, tomou o seu analgésico que você está acostumado, fez o calor e não melhorou. Então, em geral, se espera um mês e meio, é um tempo que a dor tem que melhorar. Ou, quando aparecerem dores irradiadas para a perna ou para o braço, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando, sim, junto com choque, formigamento, cãibra. Então, esse é um sinal de que pode ter nervo comprimido. Quando se está nos extremos de idade, ou seja, a criança muito pequena não reclama de dor. Então, se a criança está reclamando de dor, valoriza e leva no médico. Ou se é um idoso com dor nas costas, tem que avaliar a fratura até prova em contrário, porque o idoso tem osso fragilizado. Ou um indivíduo que tem histórico de câncer, fez um tratamento, ou terminou, está em tratamento de câncer e apareceu uma dor nova na coluna. Tem que avaliar, porque isso pode ser uma lesão secundária, uma lesão metastática. E, por fim, dores muito atípicas, ou seja, dói as costas, mas tem falta de ar, ou dói o peito, ou está com diarreia, está com febre. São coisas que, às vezes, a dor na coluna é uma pecinha do quebra-cabeça dentro de um quadro um pouco maior, né, que a gente chama de sintomas constitucionais. Então, esses que eu te mencionei, esses todos, são chamados de sinais de bandeira vermelha, ou red flags, sinais de alerta. Perfeito. Então, na presença desses sinais de alerta, é importante procurar um ortopedista especialista em coluna. Fica aí a dica do Dr. Alberto Gottfried, é um especialista respeitado, um orgulho para nós santistas. Dr. Alberto Gottfried, obrigado aí pelos toques, tá bom, pelas dicas, e o programa está sempre aberto aí para falar sobre esse assunto. Obrigado, João. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. É uma honra conversar com você e estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. Forte abraço. Um abraço.